Vamos orar para começar, tá? Ok, Sônia? Sim, já está gravando. Tá ok. Então vamos orar para a gente começar, tá? Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque estamos nessa tarde aqui no encontro da mensageira, buscando a Tua presença. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade. Queremos te agradecer pela vida de cada menina que está aqui presente, ó Pai, cada mensageira. Nós queremos te agradecer pela vida daquelas que não podem participar também, ó Pai. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meninas, vamos abrir a Bíblia em Isaías. Eu vou ler um texto e vocês vão me acompanhar. Texto de Isaías 61. Eu vou ler do verso 1 até o verso 3, tá? Todas abriram? Isaías, capítulo 61, versos de 1 até o 3, tá? Nós somos mensageiras do Rei e a nossa missão, a nossa função é levar a mensagem de Jesus àqueles que ainda não conhecem, tá? Todas já acharam? Você poderia repetir? Isaías, capítulo 61, do verso 1 até o verso 3. Eu vou ler e vocês vão me acompanhar aí, que a minha versão é bem diferente de vocês, tá? Então, fala assim. Vamos no 3. Já encontrou, Ana Luísa? Já? Sim. Então, encontra aí, Belinha. Já achou? Estela, Giovana, já acharam? Achei. Sim, eu também já achei. Ok, então vamos lá? Via a todo momento como a gente fazia, né? Nós temos hoje limitações. Então, nós temos essa responsabilidade, mas aí você pode falar, mas tia, eu não posso sair, eu não posso visitar. Certo, a gente não pode, mas a gente pode orar, que é uma arma que a gente tem, que é a oração, a gente pode orar pelas pessoas, a gente pode usar o celular, ligar para as pessoas, a gente... Oi, gente. A gente pode mandar mensagem pelo celular para as pessoas. Nós, mensageiros do Rei, de um tempo para cá, desde que começou a pandemia, desde que começou os nossos encontros pela internet, a gente tem feito esse desafio às mensageiras. E nem todas têm aceitado esse desafio. Então, o desafio continua. Essa é a nossa missão. Levar a palavra de consolo, de amor, de carinho àquelas pessoas que estão precisando. Tá? Então, essa palavra de hoje é um alerta para a gente. Essa é a nossa missão. Tá? Então, nós temos as armas na mão. Então, nós temos que usar. Ok, mensageiras do Rei? Ok, tia, eu só quero te perguntar uma coisa. Já tinha esperado há muito tempo? Entramos agora, tá? Fica tranquila. Ok. Isso. Então, nós já oramos, já lemos a palavra. Então, agora, Giovana, vamos cantar? Vamos. A música que eu escolhi foi A Resposta do Renascer Free. Ok. Pode começar? Pode.
Não, não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Deve ter caído. Vamos prosseguir, então? Belinha, vamos orar? Sim, vamos. Giovana, terminou? Já tinha terminado. Ah, ok. Desculpe. Vamos lá, Belinha, vamos orar. Tem problema não. Querido Deus e Eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor está nos dando a cada um que está aqui, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos está nos dando de adorar o Senhor. Mesmo que não seja fisicamente junto, Senhor, mas por vídeo, Senhor, também é bom, porque nós estamos adorando ao Senhor de qualquer maneira. Venha estar abençoando cada menina que está aqui, Senhor. Venha estar abençoando cada um que vai estar assistindo esse vídeo depois, Senhor, quando ele for postado no YouTube. Que as pessoas, através dele, venham estar conhecendo mais de Ti, Senhor, venham estar aceitando a Jesus através desse vídeo, Senhor. Venha estar nos abençoando, que através dessa pregação que nossas tias estão nos passando, que nós venhamos estar cada dia mais aprendendo mais de Ti, Senhor. Mais e mais para crescermos na Tua presença, Senhor. Venha estar nos abençoando. Pode ler? Todas encontraram? Todas acharam, então pode. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, o Senhor, me proteges como o escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá o seu Monte Santo, ele me responde. Eu me deito, durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo de milagres, de milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas meus inimigos, tu humilhas os maus e acabam com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa teu povo. Amém. Quem nos dá a vitória é o Senhor, né? O Senhor é a nossa rocha, nós temos que confiar somente no Senhor.
Momento missionário, Gabriela. Então, como a gente está em Missões Rio, eu vou pedir só para uma pessoa que está orando, né, pelo trabalho, para que estão à frente, que estão envolvidas nesse trabalho, e também que a gente possa ultrapassar o alvo. E eu vou pedir para a Júlia estar orando por essa campanha. Tá bom, Júlia? Ok. Orando por Missões Rio. Ok. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe as Missões Rios, que os missionários possam pregar palavras para todas as pessoas que não conhecem Jesus. Abençoe Missões Rios, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora nós vamos passar a palavra para a Bruna, que vai trazer o estudo para a gente hoje. E, Bruna, faça aí as devidas apresentações. Boa tarde, meninas. Estou muito nervosa, mas foi bom cada parte ser feita por uma menina, porque eu já conheci cada uma delas, né? De uma certa forma, não vou perder tanto tempo. Vocês são muito lindas. Isabela fez uma oração, coisa mais linda. Eu estou apaixonada por vocês. Estou muito nervosa, mas no estudo passado, Ellen falou sobre uma coisa que me chamou a atenção e que reforçou no meu coração, que Ellen falou sobre a gente se dispor a fazer o que Deus pede, a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente acha que não está preparado para algo que Deus nos pede, mas aquele que nos chama, ele nos capacita para aquilo. Então, mesmo eu tão nervosa, me tremendo toda, eu me dispus a fazer a vontade de Deus, tá bom? Eu quero saber quanto tempo que eu tenho, porque eu falo pra caramba, não parece não, eu falo pra caramba, e aí a senhora vai me alertando aí contra o horário. Quero que seja um estudo participativo, tá bom? Quando eu fizer uma pergunta aí, se alguém quiser ligar o microfone e falar, quero que vocês se preparem aí para estar procurando, porque a gente vai estar abrindo muitas passagens, tá bom? E, tia, quanto ao slide, será que a gente consegue apresentar? Sim. Não. Sim. Consegue. Quem é que vai colocar? Rosemary, Oi. eu não tenho. Oi, Sônia. A minha internet está muito ruim. O Tá bom. host voltou para vocês. Vocês precisam Tá bem. começar a passar o slide. Tá bem, então. Vou chamar aqui a minha cooperadora. Ellen. Por enquanto que vai resolvendo, eu vou conversando com você. Meu nome é Bruna, eu sou estudante de fisioterapia, estou no último semestre da faculdade. Sou formada no método Pilates. Não sou doutora, nem muito menos pregadora. Sou nada. Falar muito menos, não sei, me perco. Mas eu espero que Deus possa falar aos nossos corações, ao meu também. Porque esse tema que me foi proposto, crescimento físico, aliar ao crescimento espiritual, é um tema muito importante. Porque hoje a gente percebe que a igreja ela é estagnada. A igreja ela está acomodada com o seu nível espiritual, e isso a gente precisa melhorar, e eu espero que esse estudo seja esclarecedor aí, que nos motive a estar buscando mais e mais na nossa vida espiritual. Amém? Se apresentar aí, todo mundo consegue ver, tia? Já pode colocar? Pode. Perfeito. Vamos lá. O nosso tema é crescimento físico. A gente vai fazer uma analogia do crescimento físico ao crescimento espiritual. Se ficar alguma dúvida, vocês liguem o microfone e me perguntem. Eu vou fazer uma breve introdução
meio chata, espero que vocês entendam, sobre a parte física, e aí depois a gente vai entrar na parte espiritual. Agora eu quero que vocês ouçam toda mesmo essa parte física, tentando pensar, associar a nossa vida espiritual, tá bom? Bom, o crescimento físico, a gente pode falar dele de duas formas. O crescimento fisiológico significa natural, normal, que é o crescimento que ele é dividido em fases. A gente nasce, criança, bebê, aí a gente vai desenvolvendo vida criança, adolescente, jovem adulto, idoso, certo? Então, esse é o crescimento fisiológico e a maturação do organismo. E a gente pode falar do crescimento estético, que vamos partir do ponto de se eu quero ficar forte, fit, se eu quero ganhar estrutura corporal, ganho corporal, massa muscular. Então, a gente tem esses dois pontos para falar. Pode passar. O crescimento fisiológico, que é o crescimento normal, ele é dividido em fases, como eu já disse. A gente nasce e vai desenvolvendo a partir do tempo. Então, o crescimento fisiológico, ele é automático. Eu não tenho como dizer assim, eu não vou crescer, eu não vou envelhecer. O tempo, e com o decorrer do tempo, a gente envelhece, a gente vai crescendo. Pode passar. Bom, para que haja o crescimento fisiológico, o crescimento normal dessas fases, a gente depende de... Eu destaquei aqui em imagens três coisas importantes, mais importantes, que é o tempo, ou seja, o tempo não para, a gente continua a desenvolver e a crescer com o decorrer do tempo. Eu coloquei aí a alimentação, para que eu desenvolva, que eu cresça com saúde, que eu cresça nutrido, eu preciso me alimentar. E cada fase que a gente passa da vida, bebê, criança, adolescente, adulto, a gente precisa de uma alimentação específica, que tenham nutrientes necessários para sustentar o nosso corpo, tá? E a terceira imagem que eu coloquei aí não é uma atividade física, eu quis representar um movimento. Eu preciso me movimentar para que eu possa crescer e evoluir. A criança, na fisioterapia, na fisioterapia pediátrica, a gente trabalha visando o desenvolvimento da criança. Então, se aquela criança ela tem uma certa idade e ela não apresentou ainda um sinal que é característico daquela idade, daquele mês, por exemplo, extensão de coluna, e aquela criança já tem 8 meses, ela não fala, então a gente percebe que aquela criança está atrasada. Ela precisa desenvolver, ela precisa crescer, porque se ela não tiver controle de tronco, ela nunca vai sentar, ela não vai engatinhar, consequentemente ela não vai andar. Então, a gente precisa de movimento, de ação para crescer fisicamente, tá? Aí pode passar. Agora a gente vai falar das fases do crescimento. A fase do recém-nascido, bebê. Um bebê, ele é totalmente dependente de alguém. Um bebê, ele se alimenta apenas de leite, aquele leite ralo da mamãe, né? O bebê, ele se alimenta apenas de leite, ele depende de alguém. Então, quando ele está com fome, ele grita, ele chora e a mãe vem e o alimenta. Que vocês possam levar isso para a nossa vida espiritual. Quando a gente morre para o mundo e nasce para Cristo, a gente é um bebê ainda na nossa vida espiritual. Então, a gente precisa ser alimentado por alguém. No início, a gente recebe uma palavra rala, um leitinho, e a gente, muitas vezes, não tem entendimento do que aquilo significa, mas a gente está iniciando. Então, a gente bebe qualquer coisa que nos der, a gente se alimenta, porque a gente é criança, não tem como fazer nada. E aí a gente vai desenvolvendo. Quando eu passo a ser criança, eu, de uma certa forma, já tenho os meus gostos. Então, a criança já aprende a falar, então ela diz que não gosta daquilo, não gosta disso, mas ainda ela é dependente de alguém. A criança, ela não sabe preparar o seu próprio alimento, ela depende de alguém alimentar ela. Mas chega uma certa fase que a gente precisa de um alimento sólido, uma abóbora, um negocinho. Então, a mãe, ela já vai adicionando na dieta dessa criança um alimento que tenha nutrientes necessários para ela desenvolver, para ela crescer.
Quando a gente chega na adolescência, eu desde adolescente sei cozinhar, mas a gente já sabe o que gosta de comer, a gente já pega a nossa comida, a gente já se vira de uma certa forma. A gente gosta de comer muita besteira. Então, a gente acompanhando o nosso crescimento espiritual é a mesma coisa. A gente, quando vai evoluindo e amadurecendo, e a gente está numa certa fase adolescente, a gente já tem a gente já sabe um pouco do que é errado, do que é certo. Então, a gente já sabe se eu posso fazer isso, se eu não posso. Então, o alimento que é a palavra, a gente sabe onde buscar. E hoje a gente percebe que nas igrejas, nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Porém, existem muitos falsos profetas, muitas pessoas que pregam a palavra sem contexto. Elas pegam versículos soltos e distorcem a palavra de Deus. E muitas vezes na igreja existem várias pessoas em fases diferentes do amadurecimento espiritual. Então, ali vão ter crianças que vão aceitar aquilo que está se falando e não vão procurar correr atrás para saber se é verdade. Não tem o amadurecimento espiritual para digerir aquele alimento. Tem crianças, tem adolescentes, tem o adulto que ele já é mais maduro espiritualmente, ele sabe se aquilo está certo ou não, se é de Deus ou não. Porque, venhamos e convenhamos, né? Na igreja existem muitas pessoas que pregam coisas que não são de Deus. Então, a gente tem que ter um amadurecimento espiritual para saber discernir o que é de Deus e o que não é, o que é certo e o que é errado. Bom, quando eu sou adulto, eu já posso produzir o meu próprio alimento. Então, eu já tenho a maturidade para saber que a minha saúde depende do que eu me alimento, do tipo de alimento que eu como. Eu já tenho a ciência de que se eu comer besteira, se eu comer algo que não traga nutrientes, eu vou tanto poder desenvolver uma doença, como eu não vou me nutrir de forma correta. Então, quando eu sou adulto e idoso, eu já tenho essa noção. Então, eu escolho o alimento que eu quero comer. Eu escolho o tipo de vida que eu quero viver. E pode passar. Bom, agora vamos falar sobre o crescimento estético. Na fisioterapia, a gente trabalha visando a reabilitação de uma pessoa. Ou seja, não apenas isso, mas a reabilitação eu tenho uma pessoa, um paciente doente, e eu tenho que reabilitar ele, eu tenho que trazer o estado dele mais próximo do normal, ou ao normal. E trazendo para o nosso lado da nossa vida espiritual, é uma coisa muito importante, porque na fisioterapia a gente pode tanto reabilitar, então eu tenho uma pessoa que foi lesionada, ela está doente, e eu tenho que tratar ela para ela voltar ao normal, ou eu posso trabalhar de uma forma preventiva, ou seja, a pessoa não está doente, ela está com a saúde dela, mas ela quer trabalhar, fortificar os músculos, fortalecer os músculos, fortalecer as articulações, para que ela não sofra futura lesão. Então, a gente pode trabalhar de forma preventiva, de forma de reabilitação e de forma a manter aquela certa força que eu tenho no meu corpo. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, isso é algo que a gente pode correlacionar muito bem. Hoje, a maioria aí eu vi que são meninas jovens, então vocês tiveram a oportunidade de nascer na igreja, de ser criado num lar cristão, estão crescendo com todos os ensinamentos de Jesus. Então vocês, meninas, vocês têm tudo para não cair, para não errar, não, porque pecar é humano. Mas para não errar, onde seus pais orientam vocês a não errar, é onde seus pais não erraram. E o pai de vocês, a maioria dos nossos pais, às vezes não tiveram oportunidade de nascer numa família cristã. Não tiveram oportunidade de conhecer Jesus numa fase da vida antes de sofrer lesões, sabe? Então, eles já vieram para Cristo para ser reabilitados. Eles vieram para Cristo cheios de lesões, cheios de doenças, cheios de amarguras, de coisas que o mundo deixou. Então, eles tiveram que ser reabilitados. E quando eu falo em reabilitação, eu digo, quando eu trabalho de forma preventiva, ou seja, eu trabalho o meu corpo para não ter uma lesão, o que acontece? Eu vou fortalecer todos os meus músculos, vou ganhar resistência,
E a partir daí, quando acontecer de eu ter um impacto, sofrer uma queda, qualquer coisa que aconteça, o meu corpo estava preparado para aquilo. Então, eu não vou me lesionar. Ou então, o risco de se lesionar é menor. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando você está com Cristo, decide estar ali debaixo da palavra, obedecendo a palavra, você está se fortificando espiritualmente, você está trabalhando de forma preventiva para que lá na frente, se acontecer de você sofrer uma lesão, de você cair, você vai conseguir se reerguer. A sua força espiritual vai te ajudar a não cair, a não se lesionar. Então, eu digo vocês, meninas, se vocês têm os seus pais que chegaram a Cristo para ser reabilitados, sofreram no mundo, tiveram marcas ruins, vocês têm a oportunidade de estar trabalhando com Deus de forma preventiva. Estejam debaixo da palavra, da autoridade de Deus e procurem não se lesionar, porque o mundo ele pode parecer lindo por fora, mas ele só traz amargura, dor e sofrimento. Parece ser bom as coisas do mundo, mas tudo tem uma consequência, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, dentro da fisioterapia, a gente trabalha duas coisas, a força e a resistência. Bom, quando eu falo em força, eu digo que a força é a capacidade que eu tenho de resistir a uma força contrária. Vocês estão me vendo? Sim. Então, certo? Aqui eu tenho um mouse. Ele tem um peso, certo? E aqui eu tenho o meu músculo, ó, o bíceps. Então, a função desse músculo aqui é fazer a flexão do meu braço. E esse objeto aqui, ele tem um peso. Então, se eu coloco esse objeto na minha mão, ele vai estar fazendo um peso ao contrário do movimento desse músculo. Esse músculo faz isso, então esse objeto vai estar fazendo a força para baixo. Então, isso que é a força, é a capacidade que eu tenho de erguer alguma coisa, de ir contra uma resistência. E na nossa vida é assim. Muitas vezes a gente não tem força para ir contra os problemas da nossa vida, contra as barreiras, as dificuldades. Então, a gente não tem força. E a resistência é o quê? É quando eu tenho uma força, e eu consigo segurar resistir àquela força contrária por muito tempo. Então, a resistência, ela traz para a gente um pensamento de tempo. O tempo que eu consigo aguentar aquilo ali. Então, quando a gente traz para o nosso lado espiritual, é isso. Muitas vezes o crente tem força, mas ele não é resistente. Ele tem força para vencer uma batalha aqui agora, um problema, mas ele não tem resistência, ele não consegue segurar por um longo tempo e lá na frente ele se desvia. Então, isso a gente vê muito nos jovens de hoje. A nossa geração é uma geração muito superficial. Elas têm força. Falando de atletismo, vocês devem conhecer aquele levantamento de peso. Aqueles atletas, eles têm força, mas eles não têm resistência, porque eles pegam um peso enorme, grandes batalhas, conseguem levantar o peso lá em cima, mas não seguram por muito tempo. Eles, jogam no chão. Então, eles não têm resistência. E muitos crentes são assim. Eles têm a força para vencer uma batalha grande aqui. Aí, quando você acha que ele vai conseguir continuar crescendo espiritualmente, ele desiste no meio do caminho, porque ele não tem resistência. Pode passar. Bom, para que a gente tenha um crescimento físico, estético, de força, a gente precisa, com saúde, a gente precisa de 4 tópicos, eu coloquei aí. Atitude. Vamos supor que eu quero ficar forte, malhado. As meninas são jovens, não sei algumas se já fizeram academia ou não. Para que eu vá para a academia, para que eu tenha para que eu ganhe um resultado, que eu chegue à minha meta do meu corpo, que é ficar forte, eu preciso primeiro ter atitude. Porque se eu for pela minha vontade, eu vou ficar na minha cama deitada. Eu não vou para uma academia fazer exercício. Então, eu preciso de atitude para chegar a um objetivo, a um foco. Segunda coisa, eu preciso de esforço. Quando você vai para a academia e você faz um exercício, por exemplo, começa a arder tudo, porque o músculo está trabalhando ali. Se eu não tiver força de vontade e esforço,
eu nunca vou alcançar o meu objetivo, eu vou desistir no meio do caminho. E eu preciso de tempo. Vou tentar correr um pouco, fala pra caramba. Eu preciso de tempo. Para se obter um resultado, eu preciso de tempo. É conforme o tempo que eu vou ganhando aquele meu objetivo, que é ter um corpo malhado. Então, muitas das vezes a gente está na igreja, a gente tá anos não, a gente faz de tudo na igreja, mas a gente quer o resultado imediato na nossa vida. A gente já quer ter a unção que o meu pastor tem, eu quero pregar, eu quero... Para isso, você precisa de tempo. A gente vai ver aí, quando falar sobre o crescimento espiritual, sobre essa questão do tempo, mas vou continuar aqui. A quarta coisa que a gente precisa para o crescimento físico com saúde é a alimentação. Não adianta eu ter atitude, ter esforço e esperar o tempo se eu não me alimentar. Não adianta eu ir para a academia se eu não tiver uma alimentação específica para aquele meu treinamento. Se eu não me alimentar direito, eu vou desmaiar, enfim, várias coisas. E eu preciso de nutrientes necessários para me fortalecer. Então, pode passar. Agora que a gente teve uma base mais ou menos do que é o crescimento físico, a gente vai falar sobre o crescimento espiritual. Eu quero que vocês já preparem a Bíblia de vocês em Hebreus 5:11. Aí, esses dois, metade abre em Hebreus, metade abre em 1 Pedro, certo? Bom, já vou falando. O crescimento espiritual, ele depende de 4 coisas. A mesma coisa do crescimento físico. Do tempo, ou seja, conforme o passar do tempo eu vou ganhando mais maturidade espiritual. De esforço. Sem esforço, a gente não vai conquistar o reino de Deus. Sem esforço, a gente não vai entrar no reino de Deus. A gente vive num mundo muito difícil, que os valores estão trocados, os pensamentos, as pessoas distorcem a palavra de Deus para agradar o homem. Elas fazem igrejas de acordo com o que o homem precisa. Então, hoje a gente vê que a igreja está se adaptando às pessoas e não as pessoas se adaptando à igreja. As pessoas não querem se adaptar a Cristo, a palavra de Deus. Elas querem que Cristo se adapte ao jeito dela, ao pensamento dela. Então, a gente tem que fazer esforço, porque não é fácil não ser cristão. Não é fácil seguir a Cristo e vencer as batalhas desse mundo. Não é fácil. Terceira coisa, a gente precisa de alimento. A gente precisa de um bom alimento conforme as fases da nossa vida espiritual. A gente precisa de um alimento de acordo com a fase que eu estou vivendo. Então, a gente vai ler aí em Hebreus, se não me engano, 1 Pedro, e que fala sobre o leite e sobre o alimento sólido. Então, eu preciso de alimento que é a palavra de Deus. E eu preciso eu coloquei aí, busca, dedicação. O tempo, ele é o fator, vamos dizer aqui, principal. Mas ele não é nada sem o fator da busca. Então, não adianta eu estar 50 anos dentro de uma igreja, não adianta eu ser cristão há não sei quantos anos, eu ser idoso, velho, e se eu não tenho nível de busca. Então, eu preciso de tempo, mas eu preciso de busca. Se você não buscar o alimento, se você não buscar na palavra, conforme o tempo, você não vai crescer espiritualmente. Então, não significa nada o tempo se eu não... O que eu faço com ele? Isso que é o importante. O que eu faço com o meu tempo espiritual, com o meu tempo de vida na igreja, meu tempo de vida cristã. Eu quero agora deixar uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês falem o que é crescimento espiritual para vocês. Quais são os sinais de que uma pessoa é madura espiritualmente? Alguém quer falar? Se não fala não. Fala não quero falar. Não. Fala aí comigo, gente. Jejuar, orar, ler a Bíblia. Sim, isso aí. Mais alguém? Não, Buscar né? sempre saber mais de Cristo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, o crescimento... Eu sei que uma pessoa... Eu sei que uma pessoa, ela é espiritual, ela é madura espiritualmente, quando eu vejo transformação de vida. Não adianta a gente ser crente se a gente tem os mesmos pensamentos, a mesma aparência.
se a gente pensa do mesmo jeito e a gente age do mesmo jeito que as pessoas não creem. Então, quando eu aceito Cristo, eu nasço de novo, eu morro para o mundo e eu vou nascer de novo para Cristo. Então, eu tenho que ter novo pensamento, nova atitude, eu tenho que ser uma pessoa diferente. Sabe que é tão bom quando você chega num lugar e a pessoa fala assim, nem te conhece. Você é cristão? Poxa, você tem uma coisa... Eles não sabem o que é coisa, a gente sabe o que é coisa, né? Você tem uma coisa boa, uma luz, eles dizem, né? Que é Jesus. Então a gente é diferente. Onde a gente pisar, onde a gente for, a gente tem que fazer a diferença. E pode passar. Pode passar não, peraí. Vamos ler, né? Vamos ler, esqueci. Aí, Hebreus 5. Esse eu vou ler e o segundo eu quero que alguém leia, tá bom? Acompanha aí. Hebreus 5, 11 ao 14. Eu vou ler aqui do 7, só para não ficar confuso. Eu vou ler aqui do 7. 5:7, Hebreus 5:7. Jesus, nos dias da sua vinda à terra, ofereceu com forte clamor e lágrimas, e orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Esse primeiro versículo, a gente pode chamar atenção aqui, sobre a quem o Senhor Jesus pediu ajuda. Aqui ele fala que o Senhor pediu ajuda a quem o podia livrar da morte. A gente hoje, quando a gente está passando por um problema, que a gente está aflito, a gente pede ajuda a quem? Aqui Jesus pediu ajuda a Deus, o nosso Deus, o Ser Supremo. Mas vamos dizer que a gente passe por um problema na nossa vida. Muitas das vezes a gente desabafa no Facebook, no Instagram, fica mandando direto para os outros. Em vez de orar, vai contar para alguém que nem crente é, ou vai pedir ajuda a alguém vocês são meninas jovens, da sua idade. Ajuda em oração é uma coisa, mas conselho espiritual a gente tem que pedir para alguém que é superior, que é uma pessoa mais madura espiritualmente do que a gente. E Jesus pediu ajuda a Deus, a quem o podia livrar da morte. Então, quando você estiver passando por um problema, peça ajuda primeiro a Deus. Não fique falando para todo mundo. Se você está triste, você está chateada com alguma coisa, você tem um plano na sua cabeça, mas você está vendo que não está dando certo, converse com Deus e depois você peça orientação ao seu pastor, às suas tias aí, ó, as tias da igreja. Eles que são mais maduros espiritualmente vão saber e aconselhar. Vamos lá, o 8. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. A gente fala aqui de obediência. Obediência é uma coisa muito importante, a gente vai falar mais à frente. Por meio daquilo que sofreu. Então, aquilo que sofreu, a gente fala sobre experiências de vida. Então, toda luta, toda batalha, ela tem um porquê. E isso tudo torna-se experiência para a gente aprender que obedecer é muito melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, às vezes, a gente acha que consegue fazer algo da nossa forma sem querer obedecer ao que Deus pede a gente ou ao que alguém mais maduro espiritualmente nos auxilia. Então, a gente quer fazer da nossa forma. Eu tô com vontade disso. Então, vamos lá, 9. Tem sido aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Obediência de novo, olha, gente. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a gente no 10, ele foi designado por Deus. A gente traz a ideia de responsabilidade. Ele falou disso no estudo passado. Se responsabilize com algo na igreja. Se Deus ele te chamou para algo, faça algo na igreja, por mínimo que for aquela tarefa, faça, tá bom? Responsabilidade. Sobre isso, temos muito a dizer, mas de difícil explicação. Vos tornastes lentos para aprender. Algumas Bíblias podem estar tardios no ouvir. Então, aqui a gente percebe que a gente muitas vezes não é abençoado e não entende os propósitos de Deus porque a gente não sabe ouvir, a gente não sabe obedecer. Sobre isso, 12. Pois já devendo ser mestres, pelo transcorrer do tempo, de novo tens a necessidade de alguém que vos ensine,
quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Aí, ó, ele fala que, poxa, vocês com esse tempo todo já deveriam ser mestres, já deveriam comer alimentos sólidos, vocês estão precisando, depois de tanto tempo, que alguém vos alimente. Vocês estão precisando de leite. Aí vamos continuar, no 12. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela experiência própria, têm a capacidade de discernimento exercitada para distinguir entre o bem e o mal. Então, quando eu sou criança, eu dependo de alguém para me alimentar com leite. Mas quando eu sou adulta, eu já como um alimento sólido. Eu estou preparada para ouvir a palavra, para buscar se está certo, se está errado. Eu já tenho, através das minhas experiências, das minhas lutas de vida, eu já tenho experiência para discernir o que é do bem e o que é do mal, o que é de Deus e o que não é de Deus. Pode passar. Alguém lê para mim 2 Pedro? 2 Pedro 2, 1 ao 2. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Isso. Aqui muitas pessoas podem se confundir, porque aqui fala que a gente esteja como criança recém-nascida, desejando o puro leite espiritual. Quando ele fala desejar ser criança, não é em questão de amadurecimento espiritual, mas é porque a criança recém-nascida, hoje a gente adulto, a gente sente fome, certo? Mas a gente não fica berrando que tá com fome. A gente consegue segurar aí, como diz aqui na Bahia, segurar o reggae, a gente consegue segurar essa fome até chegar num lugar que a gente vai poder comer. Mas a criança não. Quando ela tá com fome, sai de baixo, minha filha. Ela grita, esperneia, ela tem a sede pelo leite, pelo alimento. Então aqui, por isso que ele fala ser como criança, no desejo de se alimentar. Ela não quer saber do que está acontecendo aí, ela quer o alimento, ela quer se alimentar. Então, ele fala ser como criança no desejo do alimento, não na maturidade espiritual, tá, gente? E ele fala aqui no primeiro versículo que qual é o nome dela? Que essa bonitona aí leu, sobre se livrar, se deixar de lado tudo que é ruim. Então, é o que eu falei antes. Para você saber que uma pessoa é madura espiritualmente, que ela é de Cristo, ela tem a vida transformada. E vocês já sabem sobre os frutos do Espírito. Ela é diferente. Então, você tem que se livrar da maldade, do engano. Se você ler aqui o título dessa mensagem, ele fala assim, no meu fala assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Então, essa mensagem de Pedro é para os crentes. Como é que ele está falando para o crente se livrar de maldade, de engano? Quer dizer que na igreja existe. Não existe isso, gente. Na igreja não existe maldade. Ou na igreja, aí fala aqui, ó, fingimento. Existe gente fingida na igreja? Imagina. Beijo o irmão aqui, ó. Paz, irmão, tudo bom? Que Deus seja convosco. Por trás, ó, gente, esse irmão é calote. E mete o pau no irmão. Aí vamos ver. Fala aqui sobre a inveja. Existe gente invejosa na igreja? Misericórdia. Será que existe? Invejando o que o irmão tem? Por que o irmão consegue e eu não consigo? Por que o irmão tem isso e não tem? Ó, a raça de crente que é invejoso é a pior coisa. É pior do que gente mundana. Aí chega na tua casa, você leva na sua casa, a pessoa vai lá, uma televisão, ó, 53 polegadas, ó, como eu queria ter uma televisão dessa. Deus abençoe, irmão. No outro dia, sua televisão queima. É desse jeito, inveja. Então, aqui em Pedro está falando, você deve se livrar de tudo isso, da maldade,
aqui fala, na minha versão fala maledicência, fofoca, da inveja, se livra de tudo isso e busca como criança o alimento espiritual. Então tenha sede de se alimentar da palavra de Deus, de conhecer a Deus. Agora pode passar, de verdade, dessa vez. Bom, 7 aspectos sobre o crescimento espiritual. O tempo, que a gente já falou, eu quero que alguém procure, eu vou ler do tempo, enquanto vocês vão procurando. Essa dupla sertaneja aí, ó, procure 1 Coríntios 10, 1 ao 5. A bonitinha que orou, procura Josué 1:8. A que cantou, cadê? Será que vai estar aí com a gente? Procura 1 Coríntios. Aí cada um vai procurando o restante para a gente poder adiantar, tá bom? Então, aqui em Salmos, a gente fala do tempo. Salmos 90, versículo 12. Gente, se eu estiver correndo muito, me avisa. Eu saio disparando igual uma traca, não consigo segurar meu ritmo. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias corretamente, de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Então, aqui em Salmos diz que o tempo, ele faz com que a gente alcance um coração sábio, um amadurecimento, tá? Proximidade. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 1 ao 5. Acharam? Vai. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Não, calma, não. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Esse último versículo é um dos mais importantes, ó. Mas Deus não se agradou de todos eles. Não sei se vocês entenderam o texto. Aqui ele fala da história do povo de Israel. A gente conhece a história do povo de Israel. O povo de Israel, Deus agia tremendamente com eles. Aqui fala que eles estiveram debaixo da nuvem, enquanto estava aquele calor do deserto de dia. Deus colocou uma nuvem bem grande e aquele povo não passou calor. De noite, eles estavam andando no deserto, tinha frio. Deus colocou colunas de fogo. E eles passaram pelo meio do Mar Vermelho. Então, foi um povo de Deus que viveu maravilhas. Hoje a gente vive com Deus, mas a gente não vê essas maravilhas, essas coisas que o povo de Israel viu. Mas era um povo que estava sempre murmurando contra Deus. Era um povo que estava sempre idolatrando outros deuses. Então, não adiantava eles terem experiência com Deus. Aqui diz que eles beberam do mesmo alimento, comeram da mesma comida e se alimentaram da rocha que era Cristo. Mas Deus não se agradou de todos eles. Então, proximidade não significa que eu estar na igreja, eu participar de um grupo de louvor, eu dançar, eu sei isso e aquilo, não significa que eu sou próxima de Deus. Hoje as pessoas querem, vou dar um exemplo, eu quero ser sua amiga. Eu te conheço hoje, gostei de você, gostei de você, te aceitei como minha amiga. Mas para ser sua amiga de verdade, eu tenho que te conhecer profundamente, eu tenho que ganhar proximidade com você. Para eu te conhecer profundamente, eu vou conhecer seus segredos, eu vou saber quem você é de verdade. E as pessoas hoje aceitam Jesus, querem ter um relacionamento com Jesus, uma proximidade, mas não buscam conhecer a Deus. Elas não buscam na palavra conhecer quem é Deus. Como é que você vai conhecer quem é Deus? Através da palavra. A gente não tem outro jeito de conhecer a Deus senão através da palavra. Por isso que muitas pessoas hoje não sabem quem é Deus. Qualquer batalha, qualquer luta desiste porque não conhece a Deus. Elas só são guiadas, elas só tomam um leitinho na igreja, só são guiadas pelo que elas ouvem na igreja. Mas elas não sabem buscar o seu próprio alimento. Um exemplo da Bíblia, Judas. Judas, ele estava próximo de Deus, de Jesus. Ele andava com Jesus.
mas ele traiu Jesus. Então não significa que eu estar na igreja, eu ser cristão, eu tenho proximidade com Jesus. Judas traiu Jesus. Ananias e Safira, filhos de sacerdotes, eles pecaram dentro da casa de Deus. Então isso não significa que eu estar na igreja, que eu sou maduro espiritualmente, que eu tenho proximidade com Deus. E nós devemos todos os dias buscar mais e mais, mergulhar mais fundo no conhecimento da palavra e do nosso Deus. Amém? Aí, o terceiro tópico, conhecimento da palavra. Cadê a bonitona para ler? Josué 1:8. Sou eu. Esse é o vídeo. Sou eu? Pode ler. Tá. Não se aperte a tua boca o livro desta lei. Não se aparte a tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então, prudentemente te conduzirás. Todo mundo entendeu esse versículo? Não tem nem o que explicar. A gente tem que ter o conhecimento da palavra para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Meditar na palavra não é pegar a Bíblia. Olha, gente, eu já ouvi muito essa desculpa de dizer: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. É muito difícil. Mas, se você não entende a Bíblia, você nunca vai entender se você não ler. Você tem que ler. A repetição gera perfeição. Você tem que ler. Pedir ajuda a alguém, não entendeu? Vai lá. Para que a gente tem internet hoje? Hoje a gente vive num mundo de facilidade. Tudo é fácil. Se você vai na internet, o que significa essa palavra? Eu não entendi. Poxa, não estou conseguindo. Vou ler. Bota lá no YouTube uma pregação, estudo de capítulo tal, não sei o quê. Se vira. Entendeu? A gente tem que conhecer a palavra, porque um crente sem o conhecimento da palavra, ele não é nada. Aí, qualquer coisa, conhecer a Deus e conhecer a palavra, qualquer coisa que acontece, ele se desvia. Vem um ateu, os ateus, eles conhecem muito da palavra, às vezes muito mais do que os crentes cristãos. Então, ele vem, fala um monte de coisa e implanta várias dúvidas na sua cabeça. E se você não conhecer a palavra, se você não conhecer a Deus, você para no meio do caminho. Aí eu vou pedir para a Tia Mary mandar esse slide para vocês depois, se quiserem ter aí como base para vocês estudarem. Aí as outras vocês lerem sozinhos, tá bom? Para a gente não perder mais tempo. Os dons do Espírito, alguém achou? 1 Coríntios 12:7. Cadê Melissa, né? Cadê Coríntios? Estou aqui. Vou ler. Tá. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Até o... Ô, tia, deixa eu ver. Até o 11. Ah, sim. Ele dá uma fé toda especial a um e a outro dons de curar pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir os espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um, ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá a todos esses dons, e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Essa parte é muito importante,
porque dos aspectos do nosso crescimento espiritual é a busca dos dons. Agora, eu vou ler aqui para vocês do estudo, que fala assim: o batismo no Espírito Santo ele é necessário e os dons são importantes não para os ministros, não só para os ministros, mas para os cristãos. Operar os dons não quer dizer maturidade espiritual. Em Coríntio, existiam os dons espirituais em atuação, mas eram de forma desequilibrada e bagunçada, e por isso Paulo escreveu as cartas para equilibrar aquelas igrejas. Agora, a operação dos dons vem para gerar crescimento, mas é necessário equilíbrio. Aqui a gente vê que os dons eles são importantes para a nossa edificação pessoal e da igreja, mas as pessoas usam os dons sem equilíbrio, então sem ordem, sem decência e sem transformação de vida. Não adianta eu ser irmã do mistério, falar em língua e ter vários dons, dom de curar, se eu não tenho transformação de vida, de caráter, se eu tenho as mesmas atitudes, se a minha vida não é transformada, se a minha família não é abençoada. A gente vê um cristão verdadeiro pelos frutos que ele produz, pela benignidade, pela longanimidade, pelo amor. Então não adianta eu ter dons se eu não tenho os frutos do Espírito. Amém? Aí, vou continuar aqui, deixa eu acabar de ler aqui, ó. Crescimento espiritual é o nosso espírito mais no controle do que a nossa carne, as nossas emoções. E não a nossa carne guiando a nossa vida. E aí o fruto do Espírito nos guiará. O amor, a paz, a alegria e o domínio próprio. Domínio próprio é difícil, né, gente? Vamos dizer aí para as meninas novas, né? A mãe te repreende e você não sabe, não domina a língua. Não domina a língua, vai lá e responde a mãe. Domínio próprio. E falando para as pessoas mais maduras, o domínio próprio, ele é muito importante. Tá acabando, tia? Apareceu um negócio de tempo aqui para mim. Oi, Bruna. Oi. Nós temos até 4h40 no máximo. Tá bom, tô acabando já. Então, eu vou deixar aí para vocês, a gente não vai mais ficar lendo não, para não demorar, eu só vou falar. E aí depois vocês leem as referências que eu deixei para vocês. A aparência do cristão ela é diferente. Você tem que ser diferente, como eu já citei a questão de transformação, a sua aparência ela é diferente. Você não pode se vestir como mundano. Mas a aparência ela não quer dizer nada sem um coração. E aí depois eu quero que vocês leiam esses versículos, tá? Para vocês entenderem. As provações são importantes para o nosso crescimento espiritual, mas não é o tanto de provações que eu passo, mas a forma como eu passo pelas provações. A forma como eu lido com aquilo que acontece na minha vida. Me deprimindo, esquecendo da minha fé, ou é tendo fé, tendo coragem, atitude, não vou vencer porque Deus é comigo, meu Deus é o Deus do impossível. Então é a forma como você passa pelas provações que te amadurece espiritualmente, tá? E o ministério, como eu disse a vocês, ter uma responsabilidade na igreja, exerça o seu ministério. Todos nós estamos no mundo para cumprir um propósito. Então, quando eu tenho na minha vida o centro, que é Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todos os meus planos pessoais, físicos, de vida, Deus vai acrescentar, Deus vai me dar. Então, quando eu tenho como foco os meus planos e não os planos de Deus, as coisas de Deus, eu só estou vivendo uma vida passageira que vai acabar, certo? Pode passar. E aí, a gente falou sobre crescimento físico e espiritual. Então, a gente falou de corpo e espírito, mas no meio disso a gente tem a alma. Jesus veio para salvar a nossa alma. A alma, ela é a fonte das emoções. Ela é o nosso querer. Ela é o que não presta na gente, é a nossa alma. Então, ela que fica ali guerreando contra o nosso espírito. Então, a gente tem que aprender a se colocar em posição e trabalhar nossa alma, trabalhar as nossas emoções, tá bom? O que eu devo fazer para amadurecer espiritualmente? Submeta-se a Deus, a vontade de Deus, o que Ele quer para você, esqueça a sua vontade, estude a palavra, o conhecimento da palavra que a gente já falou,
ore, adore e louve, porque Deus ele habita no meio do louvor. Jejue, não jejue como é que eu posso dizer? Falando assim, ó, Deus, eu vou jejuar porque eu quero isso ou porque eu quero aquilo. Jejue para matar a sua carne, a sua vontade, para você crescer espiritualmente. Congregue, esteja entre irmãos, uma brasa longe da fogueira, ela esfria, ela apaga, não adianta. Ó, hoje a gente está em quarentena, olha aí, mas vocês estão juntas, falando da palavra de Deus, então congregue, assuma responsabilidades na igreja, o seu ministério. Tenha amigos, é importante para crescer espiritualmente, porque quando eu caio, um amigo vem e me levanta. Não é um amigo qualquer, é um amigo cristão. Não significa que a gente não pode ter amigos do mundo, mas a gente tem que se acautelar muito nisso, tá? A gente que tem que contaminar eles, não eles contaminar a gente, tá? Então tenham amigos que, quando você estiver fraco, ele vai orar por você, ele vai te ajudar a levantar. Se santifique, igual está escrito em 2 Pedro, lance mão de toda maldade, toda inveja, se santifique. Procure fugir do pecado, do que te faz pecar, de pessoas que te fazem pecar. Se você já sabe que aquilo ali te faz cair, foge daquilo. E estabeleça metas na sua vida espiritual. Ó Deus, eu quero esse ano aqui, eu quero fazer... eu quero começar orando 5 minutos, que é o máximo que eu oro, mas eu quero dar até o final do ano, eu quero estar conseguindo orando 1 hora, assim, ó, ferventemente. Eu quero fazer isso e isso na igreja. Então, estabeleça metas na vida espiritual de vocês. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela oportunidade. Amém, Bruna. Muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo é corrido e às 5 horas a gente tem outra reunião com as crianças, né? Então, ficou apertado. E também a gente teve um probleminha no começo, né? Mas nós te agradecemos, né, imensamente, e a nossa oração é que o Senhor continue te abençoando, rica e poderosamente, tá bem? Eu acredito que tudo que foi falado foi de grande proveito, né, para a nossa vida, e acredito também que as meninas aproveitaram bastante, né, e agora estão cientes, né, que nós temos que crescer, né, nós não podemos ficar estagnados, temos que crescer, tanto na vida física quanto na vida espiritual, ainda mais na nossa vida espiritual, né, crescer para quando o nosso mestre voltar e nos chamar, né, nós estarmos com as nossas mãos prontas para apresentar, né, tudo aquilo que nós fizemos para ele aqui na Terra. Então, que o Senhor continue te abençoando. O primeiro estudo foi muito bem, tá? Esse é o primeiro de muitos. Amém, amém. Deus te abençoe, tá, Bruna? Obrigada, meninas. Vamos orar agora, né? Eu vou pedir, antes da Ana Luísa estar orando pelas famílias, né, de nossa igreja, eu vou pedir, Maria, para que você esteja orando pela vida da Bruna, tá? E logo depois a Ana Luísa estará orando pelas famílias da igreja, tá, Aninha? Primeiro a tia Maria ora, Tá bom. você ora. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos por esta reunião que nós estamos acabando aqui, por todas as mensageiras, e te agradecemos pela vida da Bruna. Nós colocamos ela no teu altar e a nossa oração é que o Senhor continue abençoando e que ela possa, a cada dia, Senhor, estar pronta para trazer mensagens como esta. Mensagens que edifica, Senhor, que faz bem ao nosso coração e que nos faz entender que nós realmente precisamos estar sempre dispostas a fazer o seu trabalho, Senhor. Que cada mensageira possa ter prestado bem atenção em tudo que foi falado de ti, por ti, através da tua serva. Abençoe a vida dela na sua vida secular, no seu estudo, Senhor, da sua família.
que ela possa estar a cada dia, Senhor, sendo dirigida e abençoada por Ti. E que muitas e muitas vezes ela possa estar pronta a ajudar e a falar às meninas e onde ela estiver. Que ela seja sempre um instrumento vivo, Senhor, da Tua palavra em Tuas mãos. Obrigada por tudo, Senhor, abençoe a família dela, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ana Luísa. Tá bom. Oremos. Senhor, meu Deus, querido Pai, muito obrigada porque o Senhor nos concedeu mais um dia maravilhoso. Muito obrigada porque podemos estar diante de Ti, Senhor, na Tua presença. Muito obrigada porque nós podemos, Senhor, estudar mais de Tua palavra, Senhor, e conhecer mais de Ti. Senhor, nos guarde, Senhor, nos proteja. Eu te peço pelas famílias IBJC, Senhor. Senhor, toma a vida de cada um, Senhor, para que isso tudo possa voltar ao normal, Senhor. E para que a gente possa ir à Tua casa, Senhor, glorificar o Teu nome mais e mais. Senhor, muito obrigada por tudo. E é isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Agradeço a presença de cada mensageira, né? E agradeço mais uma vez a Bruna. E no próximo domingo, Dia dos Pais, né? Nós vamos falar no nosso grupo, tá? Eu e Tia Maria vamos botar um recadinho para vocês lá no grupo, tá bem? Então, chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço a presença de todas, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa reunião de hoje e que o Senhor abençoe a cada uma, tá bem? Em nome de Jesus. A Sônia vai parar de gravar e a gente vai tirar a nossa foto.